Amigo empresário, empreendedor, tudo bem com você? Antes de continuarmos, então, vamos ao nosso mantra. Independente de ser uma empresa grande ou pequena, ela precisa dar lucro, tá certo? Então, para isso que eu estou aqui novamente com você, passando as nossas dicas e as nossas orientações da gestão do lucro, tá bom? Então, vamos em frente. Quero falar com você aqui hoje sobre os seus clientes, tá? Mais especificamente sobre o cadastro de clientes que você deve ter aí na sua empresa. Toda empresa, ela gira em torno dos clientes, tá certo? Afinal, são eles, os clientes da empresa, que fazem sentido ao negócio. Então, como empresário, você precisa entender aí alguns indicadores relacionados aos clientes, tá certo? E aqui eu vou falar com você sobre clientes onde a gente tem nome e sobrenome. Eu vou repetir bastante esse termo aqui de nome e sobrenome dos clientes, tá certo? Exatamente como eu estou falando mesmo assim, nome e sobrenome, para que a gente fique marcado esse termo e a gente consiga entender melhor o porquê que eu estou falando isso, tá certo? Então, vamos voltar um pouco no tempo, e entender algo sobre o básico do marketing, assim, quando nós nem tínhamos as redes sociais, e não é há muito tempo atrás não, tá certo? Então, a principal forma que as empresas tinham para falar diretamente com seus clientes era através ou do telefone, ou de mala direta, pelos correios no caso. Então, nos dois casos aí era necessário que se tivesse os cadastros, os dados cadastrais dos clientes. No caso da mala direta, então, era necessário o endereço completo, para que a mala direta, o que fosse ser enviado para o cliente, chegasse ao seu destino de fato. E os contatos via telefone, através de telefonemas, era necessário, então, ter o número do telefone, claro, tá? Só que tínhamos um porém aí. Naquela época, nem todos tinham telefone, tá certo? E outra coisa também, se tinha o telefone fixo, não se tinha celular, como todo mundo tem praticamente um celular hoje, não é verdade? Então isso dependia do cliente estar no local dele para receber a ligação. Diferente de hoje em dia, que muitas vezes você recebe a ligação no seu celular, tá certo? Então, as ações de marketing, elas dependiam muito de horários, onde o cliente estaria disponível para o contato. E muitas vezes, você precisava ligar e a pessoa está do lado de lá no telefone fixo, tá certo? Mas essas colocações que eu estou fazendo aqui é para que você, e nós possamos entender aonde os dados cadastrais do cliente são importantes. É para isso que eu estou pontuando isso. Porque isso não mudou, nada se alterou. Os dados cadastrais, eles continuam sendo muito, mas muito importantes. As mídias sociais, a transformação digital, ela não invalidou isso daí, nem um pouco, pelo contrário, ela veio fortalecer ainda mais. Agora, o mais importante ainda que eu quero falar para você, do que ter os dados cadastrais dos clientes, é saber o que fazer com ele. Então, tem-se os dados cadastrais, mas muitas vezes não se sabe o que fazer com ele. Então, seja uma empresa pequena ou uma grande empresa, ambas têm que se preocupar em manter atualizados os dados cadastrais. Porque cada vez mais estão sendo criadas, assim, utilizadas, formas de se obter os dados do cliente para esse cadastro e como você trabalhar esses dados, o que fazer com eles, tá certo? Falei anteriormente que antes se tinham poucas alternativas de contato. Porém, hoje, as empresas, principalmente as que possuem os dados cadastrais de seus clientes, elas estão tendo cada vez mais isso como um principal ativo. É muito importante e eu vou explicar mais à frente sobre isso daí também. Então, as ferramentas, as ações para que se consiga obter esse cadastro do cliente, eu irei tratar num outro vídeo. Aqui eu quero alertar para você alguns indicadores que vão falar as condições que a sua empresa se encontra e para que caminho ela está trilhando. Independente do seu volume de faturamento, você precisa conhecer esses indicadores, atrelados ao seu cadastro de cliente. O primeiro ponto que você deve entender é sobre o churn. Essa palavra aqui é meio estranha,
Mas você precisa se familiarizar com ela, você empresário, porque ela é muito importante atualmente. Ela mostra algo que pode estar acontecendo na sua empresa, tá? E o empresário muitas vezes nem está se dando conta disso. Então, na tradução exata, Journey, o C-H-U-R-N, vou pedir para a edição colocar aqui, Journey de clientes, mostra o quanto, né, uma empresa está perdendo de clientes, digamos assim, no seu mês a mês de atividade e, consequentemente, perdendo faturamento, né? Porque se você perde cliente, você perde faturamento, tá certo? Então, saber e conhecer esses números aí, ele faz com que o empresário consiga direcionar o planejamento e as ações de marketing que ele precisa fazer. Porém, né, para você conhecer esse journey de forma mais técnica assim, e confiável, eu oriento para que você possa conhecer o seu cliente. Se você não conhecer o seu cliente, você não vai conhecer muitas vezes o seu journey, tá? Então, se nós formos analisar aí o journey apenas pelo faturamento, não iremos conseguir assim entender as rotinas de compra do seu cliente. Então, algumas métricas além do journey devem ser analisadas para que você entenda esse resultado que eu estou falando. E é claro assim que nem todo cliente você vai conseguir cadastrar, né? Isso vai variar muitas vezes dependendo do seu nicho de atuação, tá? Depende do ramo, você não consegue cadastrar todos os seus clientes, mas isso não pode ser uma regra em todas as empresas, né? Então, a empresa, se ela conseguir ter os dados do cliente, é muito importante. Então, ela tem que criar ações para que ela consiga esses dados, tá? E para isso existem muitos recursos. Depois a gente mostra esses recursos que fazem com que as empresas consigam, e você como empresário consiga aí na sua empresa ter os dados do seu cliente, os dados cadastrais. Deixa eu pegar um exemplo aqui do que nós estamos falando do churn e como nós vamos ver isso numa loja de roupa, uma loja de roupa de varejo comum aí. Vamos supor que nós temos uma circulação média de 15 tickets diários, vendas, 15 vendas diárias. Se nós pegarmos um mês de 26 dias, nós vamos ter lá 390, né? Dá 390 vendas. Na média vai dar isso no total, tá? É claro que nós podemos ter vendas repetidas para o mesmo cliente. Eu não vou nem considerar aqui nesse exemplo essa situação. Vamos pegar aqui as 390 pessoas ou vendas que estiveram aí na sua loja e a minha métrica de sugestão aqui inicial é que você tenha conhecimento de pelo menos 70%, 80% desses seus clientes. Se tratando de uma loja de roupas, eu acho que isso é bem viável, tá certo? Lojas de roupa de pequeno varejo. Conhecer então será obter os dados cadastrais desses clientes que passaram na sua loja. É assim que você vai conhecer esses seus clientes, tá certo? E manter esses dados aí cadastrais atualizados, né? As duas ações que você tem que fazer, tá bom? E o que você vai fazer com isso então, com esses dados cadastrais? A primeira meta que eu sugiro é a obtenção de novos clientes. Então essa meta, vamos determinar assim uma projeção de crescimento da sua empresa. Vamos fazer uma projeção de 3%. Né? Muitas vezes parece pouco, outras vezes parece muito. Que colocar número, assim, a gente vai colocar o número no papel, ele gera uma tensão maior. Você viu que a gente vai conseguir falar de 3% em cima de 390. Então a gente consegue colocar uma meta e metrificar isso. E se nós falarmos em crescer o número de clientes em 5%, então, e não tivermos um parâmetro, o número aqui ele seria subjetivo, né? A gente não conseguiria saber 5% do quê. Mas nesse caso, nós passamos a ser mais objetivos. 5% em cima de 390, 3% em cima de 390. Quer ver mais uma meta para que você possa analisar aqui? Vou dar uma sugestão. Identifique assim um número de clientes que não fazem compra aí na sua empresa há mais de 60 dias. Dependendo do ramo de atividade, esse número poderá ser analisado assim como um churn. Se você tiver uma base assim, de 1.000 clientes cadastrados e tiver 50 clientes que não compraram há mais de 60 dias, isso vai nos submeter aí a uma análise
que nós estamos tendo 5% de clientes que estão deixando de comprar na empresa. A nível de análise, isso é até um índice alto. Nesse exemplo aqui eu coloquei, então, 60 dias sem compras. Você pode analisar assim que o seu ramo de atividade pode ser diferente, como eu falei. Se você tiver uma loja de imóveis, os 60 dias ele pode se transformar em 120 dias, talvez, o seu valor ideal. Quando a pessoa compra um determinado imóvel e ela passa 4, 5 meses sem ir na sua loja, muitas vezes. Isso talvez seja até normal. Então você tem que identificar esse número para a sua empresa, qual que seria o ideal, tá certo? Mas o mais importante aqui é que você considere as métricas que eu estou passando e as ações que você tem que fazer, tá? As ações aí que eu falo é para você identificar esses seus clientes, como falei lá no começo, com nome e sobrenome. As metas do que eu estou passando, elas vão dar assim um objetivo se você está atingindo a sua meta de cadastro, vamos falar assim, entender sua base de dados, tá? Então, você consegue dessa maneira entender a relação entre você estar conseguindo novos clientes, retenção de clientes e a perda de clientes, tá? Se você for um empresário e não fizer isso, na minha opinião aqui, não tem como saber se está indo tudo bem. Você fica meio às escuras. Muitas vezes o que acontece é que você vai se dar conta de que não está nada bem, que as coisas, foram lá, que nem diz a outra, vaca já foi pro brejo, tomar um rumo que não dá mais para contornar lá na frente, depois de 6 meses, 1 ano, aí fica difícil. Colocando o que eu falei de vacas magras, se a gente colocar de vacas gordas, quando as coisas estão indo bem, muitas vezes você não se preocupa em metrificar as coisas, em saber o quanto realmente está indo bem, né? Então, se você não tiver essas ferramentas para monitorar essas falhas, isso se torna meio que dirigir no escuro, tá? Essas são as condições que eu coloco aqui. Você precisa tomar cuidado com isso, tá certo? Então, empresário, fica aqui, que eu estou falando com você, empresário, a incumbência de você criar essas métricas e esses métodos, assim, para você conseguir identificar os seus clientes, tá certo? Dá um outro exemplo aqui, ó. Você quer ver uma outra métrica importante para você entender como está, assim, o nível de atratividade de novos clientes na sua empresa? Pegar a sugestão é que você identifique com nome, sobrenome, os clientes da sua loja, tá certo? E a métrica que eu vou sugerir é que você estabeleça uma meta para atração de novos clientes durante o mês. Com isso, vai ser possível, que você saiba se, além de atingir a meta de X novos clientes por mês, você vai entender se as ações de marketing que você está propondo, que estão sendo feitas, se realmente elas estão trazendo o resultado esperado. É certo que as ações de marketing é importante para o aumento das vendas, mas também é ideal para aproveitar essas ações para fidelizar os clientes. Você fideliza cliente conhecendo o seu cliente. Como estou falando aqui, com nome e sobrenome. O nome e sobrenome aqui é o cadastro completo, para que você tenha o cadastro completo, não só um apelido da pessoa, tá certo? Viu então a importância aí de se realizar o cadastro do cliente, E a importância de se monitorar esse cadastro? Ele traz muitas informações para as empresas e são muito relevantes. Na gestão do lucro, eu bato em cima disso. É uma tarefa que o empreendedor tem que fazer, tá? Então, a partir de agora, eu sugiro que você comece a trabalhar o seu cadastro do cliente. Sabendo dessa importância, trace as metas e analise o seu desempenho, tá? E aí eu vou deixar para você como sugestão algumas dicas de métricas, tá? Para que você faça o levantamento e busque atingir essas metas. Vamos pegar a primeira situação. Eu vou sugerir que você identifique aí na sua empresa quantos clientes ativos você tem lá na sua base nos últimos 90 dias. Quantos foram os clientes que movimentaram a sua empresa? Uma outra, identifique qual a porcentagem de clientes identificados na sua base. Quantos por cento você tem realmente os dados dos seus clientes?
Quantos novos clientes foram cadastrados nos últimos 60 dias? Você entender o crescimento da sua empresa. Qual é a sua meta para 60 dias para frente de novos clientes? Analise o quanto foi e trace uma nova meta de quantos clientes cadastrados na sua base você vai querer. Outra métrica, quantos clientes você teve sem movimentação nos últimos 60 dias, tá? E aqui fica aquele caso do giro médio. Se a sua empresa for um outro nicho, loja de roupas diferente de loja de imóveis, você analise esse período qual se encaixa melhor aí na sua empresa, tá bom? Então essas são algumas métricas, algumas dicas que realmente trazem benefícios para a sua empresa, tá ok? Espero que você tenha gostado, aproveite as nossas dicas e até a próxima. Um abraço!